Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta para o terceiro e último painel da trilha de Customer Experience e Customer Success do Case Startup Summit 2020. Quem nos acompanhou desde o começo pôde ver que a gente falou sobre Customer Experience com o Bruno e com a Thaís. A gente teve também um painel de Customer Success, primeiros passos, playbook, rotinas com o Diego e Kamahara. E agora a gente chega para o momento que a gente vai falar sobre Customer Success como fonte de receita, de crescimento para a tua empresa. Então, esse nosso painel, Customer Success, como pilar de crescimento do seu negócio. E para falar sobre esse tema, tem aqui duas pessoas que entendem bastante sobre isso, já fizeram um monte de coisa, já viram coisas darem certo, coisas darem errado, e estão aqui para compartilhar bastante coisa prática que vocês vão poder levar para a rotina de vocês, para as empresas de vocês. Então, agradecer pelo tempo, disponibilidade e dar as boas-vindas. Lutelis, seja muito bem-vinda. Se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Obrigada, Edu. É um prazer estar com você aqui com o Pinho nesse painel. Eu sou hoje Head de Customer Success e Customer Care na Axur, que é uma empresa de cibersegurança, mas passei antes por outras 3 operações também como Head de CS, né? Ou como parte do board de CS. Então, eu trabalhei no Vagas.com, na Lynx, junto com o Ricardo, e na Direct Talk, que agora chama High Platform. Legal, boa. Então, vamos falar, junto com o Ricardo Pinho, mais conhecido como Pinho. Muito bem-vindo, se apresenta aí para a turma que ainda não te conhece. Oi, Edu, tudo bem? Muito prazer estar aqui com você, com a Lu, nesse painel. Ricardo Pinho, sou diretor executivo da Lynx. Atualmente dirijo uma operação focada em cross-selling dentro da companhia, mas tive a oportunidade de, entre 2017 e 2019, montar toda a operação de CS numa empresa de mais de 30 anos, onde a gente fez, de fato, um movimento aí de pivotear a estrutura da Lynx, que era tradicional, para uma estrutura focada uma estrutura de pós-venda focada na economia da recorrência, né? Então, a gente tem bastante experiência aí, espero contribuir aí com todo mundo, os participantes do evento, e contando um pouquinho do que deu certo e do que a gente pode evitar nessa jornada toda. É um prazer estar contigo e com a Lu nesse painel. Boa. Às vezes as pessoas querem saber muito o que deu certo, sendo que às vezes o que deu errado vale mais, né? Porque eu não quero fazer isso aí. É isso aí. Vamos lá. Então, para a gente começar, tem uma pergunta que eu fiz para o Diego e para a Mahara, mais ou menos como eu quero fazer aqui para vocês. Customer Success é para todo mundo? Né? Quem que deve investir nessa área? Lu, na tua opinião aí, o que você tem visto? Eu acho que não é para todo mundo, por incrível que pareça. Eu acho que é para quem está disposto a fazer uma grande mudança. E através dessa grande mudança tem um enorme crescimento. Se o empreendedor que está assistindo a gente agora não estiver disposto a mudar um transatlântico, a mudar o mindset de como enxerga a relação de consumo, né, com o seu cliente e tudo mais, não é para ele. Boa. E acho que sobre isso o Pinho pode falar bem. Você também, porque vivenciou muito isso quando esteve na Lynx. Mas empresas já que têm uma história grande e resolvem investir nisso, a mudança costuma ser bem grande. Pinho, como que é na tua visão? Edu, eu concordo com a Lu. Eu acho que tem um tema que, sobretudo, se trata de uma mudança de mindset muito grande, né? Eu acho que as empresas, e as empresas principalmente que atuam na arena da receita recorrente, elas têm um verdadeiro vácuo dentro das suas estruturas organizacionais, que é quem olha para o cliente durante toda a sua jornada. Então, eu acho que se você está disposto a, de fato, pivotear esse seu modelo de pós-venda, para que você tenha uma área que cuide da jornada do cliente de A a Z, aí está na hora de você, de fato, considerar a estrutura de Customer Success como uma opção para que você possa aumentar as suas receitas, porque eu, de fato, acredito que Customer Success ele é até muito mais da porta da empresa para dentro do que propriamente da porta da empresa para fora. Então, eu acho que você tem uma questão para que você possa aumentar a tua receita e também manter um relacionamento 360 com o teu cliente, porque isso nenhuma área em uma estrutura tradicional de empresa faz, né? As áreas fazem um pedaço dessa jornada e quando você tem uma estrutura focada no sucesso do cliente, você tem a possibilidade de gerir o teu relacionamento de uma maneira bem mais abrangente. Então, se você está disposto,
se você briga na arena da receita recorrente, se você vive do longo prazo, vive da relação com os teus clientes no longo prazo, para você, o Customer Success, sem dúvida, é indicado. Muitas vezes é essencial, né? Porque a história, né, de CS, a mais famosa, né, com Salesforce, lá em 2005, estavam perdendo clientes e viram que se nada fosse feito em poucos anos, não ia ter mais empresa, aquilo não ia se manter de pé. Então, falando em recorrência a longo prazo, cara, tem que olhar para isso, né? Porque os clientes vão embora, a concorrência está aí, está pesada. Quem não tinha já tem, Netflix estava sozinho no mercado, hoje tem um monte de gente muito grande. Então, cada cliente é importante, a gente tem que olhar com muito carinho. E mesmo, Du, só complementando o que você falou, mesmo para empresas que estão chegando no mercado agora, né? Startups. Se você quer concorrer no mercado que tem outros players já consolidados, você precisa, no mínimo, fazer diferente. Sim. No mínimo, se diferenciar desse mercado que está lá consolidado, que tem anos de experiência. Um jeito que as empresas estão encontrando, que os empreendedores estão encontrando para se diferenciar é justamente colocar aí a VOC, né, a voz do consumidor, no centro das decisões. Uhum. E isso tem tudo a ver com CS, tem tudo a ver com forma de escalar mais rápido, com o financeiro da empresa, enfim. Eu acho que, principalmente para quem está começando, começar sem pensar no longo prazo, né? Sem pensar nessa questão da receita recorrente é um tiro no pé, né? Hoje em dia, acho que não tem mais dúvida com a questão da recorrência, né? Tem praticamente tudo. E, bom, então, entendendo aí que faz sentido para minha empresa, para quem está ouvindo, vamos falar de benefícios. O que vocês enxergam, né? A gente já falou vários aqui, mas listando assim, em forma prática para quem ainda não está claro isso. Quais são os principais benefícios no ponto de vista de vocês, de ter uma operação, né, focada no cliente? E aí, só fazer um parênteses aqui, você pode ter uma operação focada no cliente que não chama Customer Success, tá? Então, às vezes você já tem tudo funcionando com outro nome, então isso não tem problema, né? Exato. Edu, se eu puder começar aqui, eu acho que é assim, ó, de fato é o que você falou, às vezes as empresas estão se estruturando para ter esse foco no cliente sem chamar efetivamente a área de Customer Success, o que é o menos importante, de fato, o que conta é a mentalidade, né? É o que você faz de dentro para fora que vai resultar em uma melhoria de receita, numa redução de churn, numa redução de perda, tanto de cliente como de receita. Eu acho que o grande benefício que você tem a partir do momento que você transforma a tua área de pós-venda para uma área focada no sucesso do cliente, em primeiro lugar, é o seguinte, você passa a conhecer muito melhor a tua base de clientes. Você passa a saber em que momento cada cada segmento da tua base se encontra, né? Então, isso te permite aplicar técnicas de gestão de relacionamento apropriadas para aquele momento da jornada. Então, acho que esse é um primeiro ponto super positivo. O segundo... Não tratar os clientes da mesma forma, né? Exato, porque os seus clientes interagem com você de diferentes maneiras e eles interagem também, dependendo de como é que eles estão dentro dessa jornada, ele vai interagir mais com uma área, às vezes menos com outra, e isso vai mudando. Então, você não pode tratá-los da mesma maneira, porque eles estão em momentos diferentes da jornada deles com o seu negócio, com a sua empresa. Segundo lugar, você passa a conhecer também melhor as suas próprias alavancas de receita, e como você faz, por exemplo, para descobrir qual é o momento certo de você passar por uma estratégia de cross-selling. Às vezes a gente vê muitas estratégias de cross-selling, elas fracassarem porque aquele não é o momento. O cliente, naquele momento, não está pronto para fazer uma recompra com você. Então, eu acho que a estrutura de Customer Success, a mentalidade de Customer Success, acaba te dando uma noção, uma visibilidade, né, muito mais clara de como você se relaciona com o teu cliente, em que pedaço da jornada ele se encontra, e efetivamente que ações você pode tomar em cada uma das etapas. Perfeito. Lu? Fiquei pensando aqui enquanto o Pinho falava, porque eu concordo em gênero, número e grau do que ele disse. Mas para responder, eu queria voltar assim, nas duas grandes diferenças que a gente tem do modelo de CS para qualquer outro modelo de pós-venda que exista, tá?
E até por conta disso eu fiz um paralelo de qual era o principal benefício, né? Acho que a grande diferença, gente, de usar CS é ter dados sempre. Tudo que você faz é baseado em dados. Então isso vincula aí com o que o Pinho falou, de saber, por exemplo, conseguir ser preditivo, prescritivo na hora de fazer uma expansão ou na hora de trabalhar uma estratégia de retenção com o cliente. Então, eu acho que o CS traz muito essa transformação de utilização de dados, que é muito importante. Acho que um crescimento orgânico, que é o que toda empresa busca, né? Esse crescimento menos dolorido, menos impactado. Então, a base de clientes, ela tem esse comportamento, normalmente, né, de quando você começa a provar resultado, também colher os frutos financeiros aqui desse crescimento. E eu acho que é a assertividade dos gastos, gente. Acho que essa mudança de colocar o cliente no centro, ela traz uma visão para as empresas e principalmente para os empreendedores de investir naquilo que já tem um caminho de dar certo, que tem uma chance maior, né, que óbvio, a inovação tem risco, mas uma chance maior de dar certo, porque eu estou fazendo focado no meu cliente. Eu estou tomando aquela decisão focada na minha persona que pode consumir. Então, eu colocaria esses três: ser prescritivo, né, poder usar dados, ter um crescimento orgânico bem relevante e ser assertivo nos investimentos. Excelente. Esse sobre investimento, até hoje eu estava, acho que no LinkedIn, vi algum post lá que CS reduz o CAC. Né, que o CAC é o custo de aquisição de clientes. Então, a partir do momento que você entende teus clientes, o cliente que tem, né, mais fit ali com o teu produto, com o teu serviço, que tem mais sucesso, que de fato faz sentido para a tua empresa, que tua empresa consegue resolver a dor, ajudar ele, e você começa a focar só em atrair esses clientes, o teu custo é menor, o cliente vai ficar mais tempo, então o teu ciclo de venda fica menor. Então, você começa a enxergar CS atuando na operação de vendas, marketing, e não só em atender clientes, né? Porque CS Sim. não é suporte de luxo, né? Suporte gourmet. Existe a operação de suporte essencial para muitas empresas, com métricas, metas e rotinas próprias, e Customer Success é uma outra história ali. Muito bom. Mas vocês ainda enxergam aí empresas olhando para CS só como centro de custo, atendimento de luxo, coisas desse tipo que a gente, né, pelo que acabamos de falar aqui, não faz sentido? Ainda tem uma turma andando, né, nessa linha, Lu? Tem. Lógico que tem. E foi muito importante a gente ver esse comportamento agora muito claro no início do Covid, né? Estamos em outubro, mas lá no comecinho do Covid, gente, foi nítido, foi fácil de perceber para quem acompanha um pouquinho aí da nossa área, a diferença de comportamento entre as empresas que tem no CS ali o fundamento da sua sobrevivência, né? A crença de que é aqui que eu tenho que me prender porque é aqui que eu vou sobreviver, das empresas que enxergavam o CS como uma área plus de centro de custo, que resolvia os problemas que ninguém da empresa resolvia. Foi muito claro porque você viu uma grande demissão, né, um movimento de corte de pessoas, corte de custos nas empresas que viam o CS, lógico, como área de custo. E, na contrapartida, as empresas que entenderam que era ali que estava a sua sobrevivência, né, na base de clientes que estava a receita previsível, né, a receita recorrente, elas começaram a contratar essas pessoas. Então, assim, a gente teve um movimento claro. Muita vaga, né? Dois perfis de muita gente saindo de empresa, porque as empresas começaram a viver a crise do Covid, né? E enxergavam o CS como custo, mas numa outra mão, as empresas que enxergavam como crescimento, como manutenção de receita, enfim, contratando mais gente, porque estava ali a chance de sair da crise. Então, sim, gente, a gente ainda encontra no mercado muitas empresas, mas eu também acho que isso tem a ver com um pouquinho de maturidade, viu, Du? Também, É normal, quando a gente começa enquanto CS, ter que capinar ali, né, a grama. O mato nas empresas é sempre alto. As pessoas, não por mal, obviamente, mas porque elas não conhecem o jeito do CS de fazer. A gente tem um monte de legado para resolver, né? Principalmente quando a gente pivoteia de um modelo tradicional para um modelo de CS, né? Que é diferente quando nasce CS. Então eu acho que também faz parte desse movimento de maturidade, mas mesmo assim, todos os dias eu converso com pelo menos uma pessoa que está vivendo isso, virou bombeiro ao invés de virar líder de CS. É bem comum virar bombeiro, né? E Pinho, como que você enxerga essa questão? Edu, eu acho, a Lu falou tudo, eu acho que, infelizmente, a gente vê, infelizmente, na verdade não é infelizmente, eu concordo também que passa pelo tema da maturidade, né? Agora, é importante observar logo isso para que você não arrisque a sua estratégia. Então, por isso que a gente falou até no início, se você está disposto, de fato, a fazer uma transformação de verdade, vá em frente, faça,
E o que eu sempre sugiro, né, até para as empresas, quando eu vejo que se encontram nessa situação, é assim, defina seu propósito. Por que você vai pivotear, ou você vai implantar, ou você vai criar uma área, uma mentalidade de Customer Success? Tenha isso bem claro. Então, o teu propósito pode ser, será que eu estou tendo perda de receita? Será que eu estou vendendo a beça, mas no final do mês o meu resultado não aparece? Será que eu estou tendo dificuldade de fazer uma nova venda naquele cliente XYZ? Será que eu estou colocando para dentro clientes com fit de sucesso com o meu produto, com a minha organização? Então, você tem que ter respostas a essas perguntas, e não tem problema que haja dores em todas elas, aliás, é bem normal, né? Agora, só cuida para que o teu motivador não seja ter um suporte de luxo. Eu acho que esse é o ponto. Se você está precisando de um suporte de luxo, calma, espera, não é hora ainda de você partir para uma estratégia de Customer Success que você pode arriscá-la na largada, né? Agora, se você está, de fato, com uma necessidade em que você tem perda, você não sabe por que você está vendendo e o teu resultado não aparece, você não sabe por que você não consegue fazer uma recompra, por que os teus clientes estão insatisfeitos contigo, ou pior, indiferentes, né? Dizer que cliente indiferente é pior do que cliente insatisfeito. Que ele nem desistiu já. Não satisfeito, né? O indiferente é mais difícil. Então, eu acho que para poder, vamos dizer, sair um pouquinho dessa cilada do suporte de luxo, responda a essas perguntas e defina o seu propósito. E esse propósito precisa estar absolutamente alinhado com o topo da organização. Nenhuma estratégia de CS vai para frente se ela não estiver muito bem alinhada com o que o topo da organização pretende. Esse, para mim, é um dos pontos mais importantes, assim, porque você pode não ter uma área de Customer Success e ser uma empresa extremamente focada no cliente, porque a cultura, tudo que é feito na empresa é focada no cliente. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo que teve uma experiência na Apple e ela dava treinamento para as pessoas que atendiam no telefone do Apple Care. Então, se tem um produto da Apple, você ligava lá para tirar uma dúvida. A cartilha deles é assim, ó, impressionante. Então, tinha um avaliador. Se você virou de costas para as pessoas que estão na sala, você já perdeu ponto. Se você começou uma frase falando não, você perde ponto. Então, esse tipo de coisa, lá no final, né, da história toda, reflete numa empresa que parece que tudo que faz é milimetricamente pensado no cliente, na experiência e tudo mais, né? E Edu, posso complementar esse teu exemplo da Apple? Você está dando um exemplo de atendimento, certo? De prestação de serviço, de atendimento, relacionamento, né? Mas esse teu mesmo exemplo, ele é perfeitamente aplicável ao produto. Tem gente que acha que você tem que ter uma grande área. Gente, a mentalidade é essa que conta. Se eu tenho um produto onde eu tenho fácil adoção, é um produto simples, fácil de usar, com aquilo que a gente chama das stick features, né? Que são aquelas funcionalidades que grudam, aquelas funcionalidades que o cliente não vive sem, né? Você está fazendo Customer Success no produto, né? Exatamente. A própria Apple, né? Você abre a caixa, dizem que até aquele vácuo que dá a hora que você vai abrir a caixa é proposital para dar uma ansiedade, as coisas arrumadinhas lá dentro. O iPhone, né? Super fácil para quem está pegando ali pela primeira vez. Então, não é só ter uma operação, ter um líder, um time e conversar com o cliente que pode dizer que tem foco no cliente, né? Que tem uma empresa centrada no cliente, porque é muito além disso. E até comentando esse ponto da Apple, a Apple é bastante focada em experiência, né, em CX. Eles fazem tudo, desde do online, é bem omnichannel mesmo. Eles entregam a mesma experiência da hora que você entra numa loja, a hora que você fala com atendimento, enfim, é tudo muito parecido. Só que a Apple também é CS, e que a gente normalmente, né, não percebe enquanto consumidor B2C. Porque se a Apple não inovar a cada 6-8 meses e lançar o outro iPhone, e lançar, enfim, ela vai perdendo o mercado para o concorrente. E como que a Apple se diferenciou, a jornada inteira da Apple, né? Como é que ela se diferenciou? Saindo na frente daquilo que o consumidor nem sequer sabia que ele precisava. Então, entregando para esse consumidor um sucesso, isso acontece com a gente também várias vezes, de entregar um sucesso que meu cliente sequer sabia que era tão importante.
Só que se a Apple parar de fazer isso, vem as outras concorrentes dela do mercado de tecnologia mobile e vão rapidamente superar ela. A gente viu isso acontecendo, gente, em grandes empresas que eram mega conhecidas e que hoje não existem mais. É verdade. Então pensa em locadora de vídeo, Starbucks. Starbucks não, é Blockbuster, isso? Rapidamente, né? Agora tem Netflix. Ficou Kodak, enfim, tem várias N empresas que eram super diferentes em experiência, em cuidado, mas que não se preocuparam com o sucesso. A Apple se preocupou com o sucesso. Antes de lançarem o primeiro iPhone, ninguém imaginava que precisaria de um negócio desse, né? Hoje, quem fica sem? Exatamente, faz fila, né, para ser o primeiro a comprar. Pelo amor de Deus, espera uma semana que vai ter a loja inteira lá para ver vazia, né? Vamos falar então de geração de receita na prática, assim. Como que essa área, a gente falou já de diferentes características e benefícios e tudo mais, mas na prática, como que CS atua em geração de receita, que pode, né, gerar receita não necessariamente é só dinheiro entrando, mas se você diminui o que sai também, a tua receita está aumentando. Como que vocês podem ajudar aí quem está nos ouvindo? Algumas dicas sobre a receita aumentar via CS. Lu. Eu achei que o Pinho podia começar esse, porque ele está numa área de cross. Manda lá. Pinho, começa esse vocês que mandam. Eu já tinha até desativado o mute do microfone aqui. É que a Lu estava na minha tela aqui, eu já mandei para ela, mas bora lá. Edu, eu acho assim, eu tenho um pensamento muito pragmático com relação à área de Customer Success e receita. Para mim, uma coisa está atrelada à outra, né? Principalmente na economia da recorrência. Eu não vejo a geração de receita sem uma área de CS, como eu também não vejo o CS não sendo responsável pela receita daquela companhia, tá? E aí tem uma confusão, que às vezes as pessoas confundem receita com vendas, né? Sim. Não é exatamente isso. Logicamente, toda venda te gera receita. Mas é o que você falou, você tem um risco de repente, você estar vendendo a beça e a tua receita não acompanha, né? Então, você não está olhando para o que está saindo. Então, aqui tem um ponto determinante da economia da recorrência. Eu acho que, assim, se na década de 90, em que a gente falava da economia da propriedade, você vendia projetos de 10, 20, 50 milhões, né, na indústria de tecnologia, a indústria de tecnologia nadou de braçada naquela época. Você vendia, o cliente pagava aquilo ali, e depois o uso, se ele usasse aquilo ali ou não, se ele adotasse aquilo ali ou não, o problema era dele, não era mais seu como fornecedor. Só que agora, na economia da recorrência, para você amealhar 10 milhões, você tem que ralar muito. Você não consegue 10 milhões de receita da noite para o dia, né? A economia da recorrência, como o próprio nome está falando, ela pressupõe relacionamento de longo prazo. Ela pressupõe não exatamente quanto um cliente vai te pagar, mas sim por quanto tempo um hall de clientes vai te pagar aquela mensalidade. Se você não olha para quem está deixando de te pagar, que é para quem está saindo, que é o famoso churn, a tua receita não chega lá nas tuas metas, né? Então, assim, o meu olhar é bastante pragmático com relação a isso. Todas as palestras, apresentações, enfim, que eu já fiz sobre o assunto, eu, de fato, advogo, porque eu acho que a relação receita recorrente e uma área de Customer Success, ela tem tudo a ver. Acho que a CS, sim, é um gerador de receita, né? Não importa a venda, você pode ter um excelente time de vendas, e aí se a venda está dentro de CS ou não, isso aí cada companhia tem o seu estilo, e eu já vi funcionar bem dos dois modos e já vi funcionar mal dos dois modos também. Então, acho que cada um tem que fazer aquilo que a sua estrutura organizacional couber, né? Então, agora, a receita, olhar aquilo que vira receita no teu resultado e aquilo que sai, sem dúvida nenhuma, a área de CS pode contribuir muito, muito. Perfeito. E quando a gente fala em recorrência, não é só software, né? Porque geralmente só serve para software. Tem um episódio lá do Cliente Cast Pipoqueiro Valdir. Ele cria recorrência. É um carrinho de pipoca que ele faz cartão de fidelidade, tem meta de vendas, e ele tem o cálculo que depois de X tempo lá, o cliente comprando dele, é 21 mil reais que o cliente deixou, comprando pipoca. Então, você pode pensar em recorrência, porque o teu cliente... Você vende chocolate, ele vai comprar chocolate durante a vida.
Na próxima vez ele vai comprar teu de novo, recorrente, ou ele vai no outro comprar lá? Então, você sabe que você tem exemplos, por exemplo, no varejo, né, que é onde a gente atua, de várias lojas já se reposicionando para, por exemplo, as mulheres pagam uma assinatura mensal para vestidos, para roupas, para ir a festas, porque hoje em dia né, as mulheres somente usam um vestido num determinado evento, e aí fez um clique, um post, já matou aquele vestido, normalmente não dá para repetir, né? Então, eles tiveram uma grande sacada, paga uma assinatura, você paga ali $100, $300, $500, dependendo do modelo ali que você tem, e você pode, a todo tempo, estar com uma roupa diferente, pagando uma assinatura. Então, de fato, o tema da economia da subscrição, ele é para além da indústria de tecnologia, sem dúvida nenhuma. Exato. Lu, agora vai. Eu gosto também bastante dessa linha pragmática que o Pinho falou, de entender CS como receita, né? Independente de vendas, enfim, eu gosto do modelo de que CS impacta diretamente nas vendas. Eu acho que a gente tem mais assertividade também nesse processo, quando o CS é responsável pela expansão da base, mas independente disso, gente, um churn impacta no market share. São essas visões mais amplas de receita que é importante que os empresários, né, tenham em relação ao pós-venda, né? Então, quanto que eu perco quando um cliente vai embora? Qual é o pedaço da minha pizza, né? E é muito mais do que o boca a boca, né, do falar mal. Tem dados hoje que a gente pode acompanhar de como impacta cada R$1 de churn. Tem uma pesquisa que saiu recentemente que fala que cada R$1 de churn a sua empresa perde R$10 de valor de mercado. Só por aí você já consegue ter uma ideia de como o CS impacta em receita. Total, que é o principal critério hoje para qualquer valuation de empresa de mercado, né? Perfeito. E tem você falou aí de boca a boca e tal, eu lembrei aqui do NPS, né? NPS, muita gente fala, enfim, é super polêmico. Quando eu apresento alguma coisa sobre métricas, eu coloco o NPS como uma métrica de negócio e não de satisfação, como eu vejo em muitos lugares, justamente por isso. O teu cliente, que ele é um promotor teu, que ele vai lá te dar 10, ele ama a tua empresa, a tua marca, teu produto, serviço, seja o que for, quando ele indica para alguém e esse alguém vira teu cliente, você, com a experiência, com tudo, o sucesso que você está ajudando teu cliente a ter e tudo mais que aconteceu ali, está fazendo aquele cliente te gerar receita sem você precisar pôr ainda a tua força de vendas, muitas vezes marketing. Então, você adquirir um cliente com um custo muito mais baixo, né? Isso, de fato, na prática, é o NPS, como tanto a empresa pode crescer, né? É que eu vejo até de um jeitinho um pouquinho mais amplo, Edu. Para mim, esse é o modelo de advocacia que o CS também trouxe como metodologia para as empresas. É você poder usar os advogados, independente se eles deram 10 ou não no NPS, tá? Porque eu nunca encontrei correlação assim muito clara, e eu acho que nem esse é o objetivo da pesquisa, né? Com outros fatores em relação ao NPS, mas assim, você poder usar dos advogados em prol, inclusive, da tua receita mesmo. Então, como é que eu coloco um cliente que tem um baita resultado com uma oferta X para apresentar esse baita resultado para um prospect, por exemplo? E aí sim eu reduzo o custo de aquisição, né, porque eu encurto o tempo de vendas. Como é que a gente pode usar um advogado, um grupo de advogados, por exemplo, para poder definir qual vai ser o roadmap do meu produto, do meu serviço? Para eles dizerem, de fato, começarem a priorizar junto com o time de tecnologia, desenvolvimento, qual é o rumo da empresa, entendeu? Então, eu acho que, assim, muito além do NPS, eu também tenho várias polêmicas sobre o NPS, ainda mais aqui no nosso país, né, que a gente sempre dá um jeitinho quando a gente quer chegar numa métrica de vaidade. Mas acho que, assim, muito além do NPS, a gente tem programas de advocacia. E hoje, tem sistemas, tecnologias para a criação de programas de advocacia. Olha que louco. E muitas vezes CS que responde, né, por essa métrica e que acompanha e está totalmente ali, né? Sim. Eu queria também deixar meu comentário sobre NPS, claro, para contribuir, que eu vejo de que maneira. Eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado o NPS quando você está falando de B2B, tá? Eu acho que no B2C até ok, mas no B2B nem sempre a pessoa que responde à tua pesquisa de NPS é o decisor que tem a caneta para depois te pedir um desconto ou reduzir o teu contrato. E detalhe, a pergunta do NPS é se você recomenda, né, aquele produto, aquela empresa para um amigo, né? Mas não pergunta se você está disposto a reduzir o contrato.
Então, às vezes, você até recomenda, né? Olha, eu recomendo a empresa X para um amigo. Porém, eu estou disposto, sim, a ir lá e renegociar e pedir redução de contrato. Então, a gente tem que olhar, no caso do B2B, com certo cuidado com a pesquisa de NPS, porque eu acho que ela deve vir acompanhada de outras pesquisas de satisfação, de CSAT, que a gente chama, né? Então, fica aqui só um comentário, se você é B2B, cuidado, porque às vezes você está fazendo a pergunta para a pessoa errada. Perfeito, ótimos pontos. Sempre que possível, gosto de reforçar, porque acho que é a métrica que mais desandou aí nos últimos tempos. Bom, para a gente, para finaleira aqui, quem acabou de estar ouvindo a gente aqui falou, cara, preciso começar a fazer esse troço, virar a chave, aquele time que eu tenho lá, às vezes eu sou o time, né? O time sou eu, só eu. Já estou pensando em um monte de oportunidade, alavanca, gerar receita, botar meu cliente no centro. Que dicas aí que vocês podem deixar para quem está querendo fazer essa transformação, né? Começar a dar os primeiros passos? Pinho, vai lá. Bom, vamos lá. Tentar ser conciso aqui nas dicas. Acho que o primeiro ponto é o que eu falei, defina seu propósito. Se o seu propósito é receita, se o seu propósito é cross-selling, é ter clientes com fit de sucesso com teus produtos, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que tem um segundo ponto que eu sempre, quando vem essa pergunta, né, a gente tenta ali sugerir para as empresas, que é o seguinte, fatie a sua estratégia de pivotear para Customer Success. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir. A Customer Success, como a Lu falou lá no início, lida com muitos dados. Muitas vezes esses dados estão desorganizados na organização, né, na sua empresa. Então, você precisa ter um trabalho ali ainda de capinar um pouquinho e deixar esses dados mais acessíveis. Então, a dica que eu dou pensa grande, mas age pequeno, né? E vai testando. Então, assim, eu normalmente, divide ali teu plano em um ano. O que eu vou fazer durante esse ano? No primeiro trimestre, eu vou atacar só os indicadores de receita. Eu vou procurar melhorar a cada mês o incremento da minha receita recorrente. Se eu conseguir fazer isso, ótimo. E você pode começar olhando só o net churn, que a gente chama, né? Você não precisa nem olhar necessariamente o que você incrementou de receita e o que você perdeu. Se você olhar o net, se você antes não olhava nada, já é melhor, né? Você já deu um passo avançando nessa estratégia. E aí depois você vai, a cada trimestre, testando outros indicadores, formando o teu time, dando foco para o teu time, porque aí ele vai focar naqueles indicadores, a cada etapa que você dividiu o teu plano, e aí eu acho que fica mais fácil de você fazer as correções de rota. Às vezes o que eu vejo são estratégias de CS, onde você tenta fazer tudo ao mesmo tempo agora, você vai tentar medir receita, churn, cross-selling, NPS, uma série de métricas, métricas de engajamento, por exemplo, em produto, e aí você acaba não focando em uma especificamente. Então, minha sugestão defina seu propósito, pense grande, haja pequeno e vá mudando a cada período, vá provando as novas métricas, os novos KPIs que você tem mais chance de fazer correção de rota. Perfeito, excelente. Lu, tua dica final. Depois dessa aula aí de boas práticas, ficou difícil, né, Edu? Eu acho que assim, eu fiquei pensando também, enquanto o Pinho falava, no modelo de startup, né, que está nascendo, enfim, está se reorganizando ou está crescendo, escalando. Eu acho que assim, em qualquer um desses cenários, vocês têm que ter clareza do porquê que isso é importante para a sobrevivência de vocês no mercado que a gente tem hoje. Porque ter clareza, né, ter consciência dessa necessidade, da importância do cuidado com a base de clientes, né, com a manutenção dessa base, vai ajudar vocês a entenderem rotas para vocês traçarem. Eu acho que assim, ponto principal, começa simples, como o Pinho falou. Por mais que a gente tenha falado aqui um pouquinho dos dados, né, e a gente sempre que traz dados, a galera já imagina aquele painel da NASA, né, dentro do prédio, enfim, não precisa disso, gente. A gente pode começar simples, a gente pode começar ouvindo o cliente e transformando isso em dado. A gente pode começar acompanhando o uso de um cliente, começar a mapear este uso, para depois evoluir, enfim, para ferramentas de sucesso do cliente, ferramentas de automação, tá? Então, pensem que é possível começar simples.
E não deixem, gente, quando vocês estiverem priorizando as decisões do investimento da empresa de vocês, não priorizem um novo negócio em detrimento de um cliente da base. Uhum. Acho que essa é uma dica muito importante que eu vi no evento que eu participei de líderes de CS, que é assim, cuidado com esse negócio de dizer sempre sim para novos negócios, né? Como empresário, né? Eu tenho que trazer esses novos logos para dentro de casa, e aí deixar de atender uma demanda, uma priorização de um cliente da base. Normalmente, gente, quando a gente está num negócio que está bem definidinho a entrega de valor, que está bem claro quem é a persona, o que eu faço para o cliente da base impacta também os prospects. Então, eu nem tenho essa guerra, né, de para quem, para onde vai o investimento. Acho que essa é uma dica bem importante, porque eu vejo ainda hoje, em vários cenários, quando tem disputa por roadmap, por qualquer definição de negócio, tem várias empresas ainda que resolvem priorizar novos negócios, né, novos clientes, novos logos, e aí deixam de cuidar da saúde desses clientes que estão na base, né, que são, de fato, a receita recorrente que eles têm. O que é previsível para o mês seguinte deles é o que eles têm hoje. Então, cuidado com esse comportamento, porque é um tiro no pé, né, gente? Eu até queria complementar isso que a Lu está dizendo, Edu, que é assim, cuidado para você não maximizar o primeiro deal se for em detrimento do lifetime value. Ou seja, na economia da propriedade, lá no passado, ok, você maximizava, você vendia aqueles 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões de projeto. Agora a coisa é diferente. Você não pode maximizar o primeiro deal em detrimento ao lifetime value, ou seja, mais vale você ter uma entrada, né, num cliente que você comece pequeno, mas que dure, tá certo? O relacionamento vai perdurar e ele vai crescer, porque você cresce com cross-selling, upselling, do que você tentar, de uma vez só, vender tudo para esse cliente. A gente garante, ainda mais na indústria de tecnologia, ele não tem absorbability, como a gente chama, de usar tudo que você vendeu, resultado, ele vai começar a dar churn, porque ele vai pagar por algo que ele não vai utilizar. Então, acho que você tem que cuidar muito da tua estratégia de vendas e de relacionamento com o cliente para você maximizar o lifetime value. Perfeito. E algumas empresas, felizmente ou infelizmente, só perceberam isso recentemente com essa crise toda, onde as vendas caíram e aí ficou aquele pânico para segurar quem está em casa, né? Aí muitas vezes pode ser tarde demais, porque você só priorizou vendas até então, e os que estavam lá era só questão de tempo para sair, né? São ótimos pontos. E é fácil trocar, né? Hoje, na economia da recorrência, se eu não gostar do Netflix, eu vou pro Amazon Prime. Muito fácil. Vou pro canal da Disney. Enfim, gente, é muito fácil. Isso acontece também no B2B. Se você tem um modelo mensal, todo mês o teu cliente pensa se ele vai continuar com você ou não. Então, a cada mês você tem que conquistar ele novamente. Eu costumo até dizer que quem acha que CS não vende, não sabe nada, porque CS vende o tempo inteiro. Bom, daria para a gente conversar muito tempo, mas nosso tempo esgotou aqui. Quem quiser encontrar vocês aí, tem rede social? Como é que faz? LinkedIn? Pinho? Sim, estamos aí. Estou no LinkedIn, Instagram. Então, quem quiser seguir, boa. Meu LinkedIn tá disponível ali, Ricardo Pinho. Vocês me acham facilmente. Boa, Lu. Meu nome já é mais comum, né, gente? Não é tão fácil encontrar assim. Mas é fácil, enfim, Luciana Riteles, eu criei uma URL customizada para poder ficar mais fácil. Eu também tenho Instagram, muita gente do mercado tem meu telefone, meu e-mail. Estou sempre à disposição para ajudar a gente, porque no começo muita gente me ajudou. Acho que é uma forma de retribuir toda aquela ajuda que eu tive no começo. Muito bom. E pode chamar que eles ajudam mesmo. E aproveitar aqui a finaleira, né? Hoje é aniversário da tua filha, é isso? Hoje é aniversário da minha mais velha, 6 anos. Qual que é o nome dela? Como passa, né? Laís. Parabéns para a Laís e parabéns também para o Alexandre, que é um dos organizadores desse evento, Alexandre do Sebrae Floripa. E muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo. Certamente trouxeram bastante informação, super ricas. Agradecer a todos que nos acompanharam neste painel e também na trilha, porque chegamos aqui ao último painel da trilha de Customer Success e Customer Experience. Espero que ano que vem, esteja de volta aqui. Obrigado a todos, grande abraço e até a próxima.